Meus irmãos, nós estamos iniciando a nossa reunião da noite, elevando o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, que tem nos esclarecido a respeito da lei de Deus, a respeito da criação, a respeito da nossa evolução e do amparo que nós necessitamos, através do entendimento das lições que temos estudado, lições estas que visam caminharmos pelos caminhos da vida mais seguros, mais amparados e assistidos. Pedimos aos nossos benfeitores espirituais que nos abençoe, aumente a nossa visão espiritual, para que possamos extrair das lições da noite aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a reunião evangélica da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados que são misericordiosos. Os estudos da noite se referem aos registros de São Mateus, que tem o subtítulo de Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. São Mateus capítulo 5, verso 7. Se perdoardes aos homens a falta que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. São Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus capítulo 18, versos 15, 21 e 22. Conjugado com essa lição, nós temos do livro Consolador, a questão 338, sobre o perdão, quando foi perguntado a Emmanuel, por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7?
Emmanuel respondeu: a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Emmanuel. Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Lucas e Dona Luzia. Estamos passando a palavra a Dona Luzia. Meus irmãos, boa noite a todos. Pedindo a Jesus que continue nos envolvendo com as bênçãos generosas do entendimento, da compreensão, para que nessa noite possamos extrair dessas lições tudo aquilo que vai ajudar o nosso caminhar tranquilo, cheio de paz aqui na Terra. Bom, como já foi dito pelo irmão que nos antecedeu, por Evandro, nós estamos estudando o capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados que são misericordiosos. E os itens que vamos estudar hoje está com o subtítulo Perdoai para que Deus vos perdoe. Aqui nós vamos ver Jesus lá naquele poema divino da bem-aventurança, trazendo para nós um verso que diz o seguinte: bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E no item 3, se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe então Jesus: não vos digo que perdoeis até 100 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso está no Mateus capítulo 18, versos 15, 21 e 22. Bom, nós percebemos aqui, meus irmãos, que vamos falar hoje, o tema da noite é sobre o perdão, é sobre a compreensão, é sobre o entendimento, é sobre a compaixão, a misericórdia. No Consolador, a questão 338, quando perguntaram a Emmanuel, porque esse livro é um livro de perguntas e respostas. É um grupo de estudiosos de que estudam várias noções, né, de religião, de vida, e eles então perguntam a Emmanuel, na questão 338, por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Jesus então, Emmanuel então responde: até um plano de experiência e resgate, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Vamos entender isso aqui. Nós espíritas aprendemos que na casa do nosso Pai há muitas moradas, e que essas moradas podem ser indicadas simbolicamente como várias situações. Podem ser as moradas mentais, podem ser as moradas constituídas, como nos ensina Kardec, pelos inúmeros, né, planetas que o Pai coloca no universo para nós.
Então, cada morada, ele tem uma característica. A nossa, a Terra, o nosso planeta, a característica dela é ser ainda uma morada de expiação e prova, ou seja, uma escola educativa, onde nós estamos aprendendo o que nós ainda não conseguimos aprender com relação à vida em abundância, a vida que Jesus veio nos mostrar, a vida futura. Como nós estamos num planeta ainda de muita dor, vicissitudes, sofrimentos, Emmanuel diz, plano de experiências, onde nós viemos aprender, e resgate por vezes bastante penosos. Né? Nós aqui viemos resgatar, viemos passar por determinadas lições que muitas vezes exigem muito de nós, porque são lições que precisamos aprender. E continua Emmanuel dizendo, aquele que se sinta ofendido por alguém, não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Por quê? Porque uma terra de expiação e prova, a característica dessa escola é a vibração que ela tem. A maioria dos espíritos encarnados numa terra, num planeta de expiação e provas, são espíritos ainda que trazem uma frequência cheia de desigualdades, de diversidades. A maioria são espíritos ainda muito imperfeitos, que vieram para o aprendizado adequado, para educar as suas imperfeições, as suas paixões em desequilíbrio. Então, como a maioria de nós ainda trazemos conosco o nosso homem velho, aquele homem ainda muito egoísta, muito orgulhoso, muito vaidoso, prepotente, e a corte de desigualdades que esses vícios trazem com eles. A maioria de nós ainda traz. E é por isso mesmo é que nós ainda estamos habilitados a errar. Nós ainda vamos agir, muitas vezes, com erro. Porque nós não somos espíritos ainda com a maturidade adequada para um mundo feliz, nem um mundo melhor. Então, enquanto nós não nos educarmos nessa escola de expiação e provas, nós não vamos galgar um novo patamar evolutivo. É isso que Emmanuel está tentando dizer. Então, se nós magoamos, se alguém nos magoa, nós precisamos entender o porquê que esse alguém está nos magoando, porque nós também somos capazes de magoar ainda, com muita facilidade. Às vezes a gente acha que não, até mesmo sem querer, porque às vezes a gente fala uma palavra com a pessoa e o entendimento dela não adequou ao que nós queríamos dizer, e ela se sente ofendida. Isso pode acontecer, por quê? Por causa da diversidade, da maturidade espiritual que habita ainda no nosso planeta Terra. E nós então, pedindo socorro ao nosso professor de Evangelho, Emmanuel, nós temos uma página desse livro maravilhoso chamado Encontro Marcado, onde ele vai no capítulo 22 falar conosco sobre a necessidade da misericórdia em qualquer julgamento que façamos, sobre a necessidade do entendimento, da compreensão, da compaixão e principalmente do perdão, em qualquer julgamento que formos fazer com relação ao nosso irmão. Porque ele vai dizer da face oculta, porque
É interessante que eu me lembro da minha querida avó. Era uma pessoa semi-analfabeta. Ela não tinha muitos estudos e nem muito hábito de leitura. E ela sempre me chamava e dizia na minha adolescência: filha, o coração do homem é uma terra onde nós não conseguimos ir. Nós não vamos conhecer o que tem no coração do outro. E quando eu vi essa mensagem de Emmanuel, eu me lembrei dela. E o título da mensagem é A Face Oculta. Diz Emmanuel o seguinte: muitas vezes a gente vê um malfeitor que a opinião pública apedreja, e nisso anotamos aqueles comentários ferinos de muita gente. Ele, o malfeitor, terá sido mostrado nas colunas das imprensas, por celerado e vulgar, de que o mundo abomina a presença. Nossa, mas ainda tem gente assim, mas por que essas pessoas ainda estão livres, soltos? Não é? Entretanto, diz Emmanuel, alguém lhe estudou a face esquecida de sofredor e observou que ninguém, até hoje, lhe ofertou na existência o mínimo ensejo de ser amado, a fim de acordar para o serviço no bem. Soubeste que certa mulher caiu em desequilíbrio diante de círculos sociais que fizeram pesar sobre ela a própria condenação. Do que nós lembramos? Daquela passagem de Jesus em que ele se encontrava na praça, vieram aquela turba com uma moça, e para tentá-lo também, que eles faziam muito isso, perguntaram: mestre, essa mulher foi pega em adultério, e diz a lei, reza a lei, que devemos apedrejá-la. O que o Senhor diz? Jesus, agachando-se, começou a escrever no chão. E aquela turba foi aumentando, e aquela confusão, e as pedras na mão, esperando a resposta do mestre. O mestre levantou-se, olhou para todos e disse: o que tiveste em pecado, atira a primeira pedra. E voltou para o que estava fazendo. Nisso, foram afastando. Ele só viu as pedras caindo no chão. Então, afastaram primeiro os mais velhos, até porque os mais vividos, os que tiveram mais tempo de pecar, né? Porque quanto mais nós vivemos, mais tempo para errar nós temos. As nossas escolhas, às vezes, não são muito agradáveis. Daí a pouco, a praça ficou vazia, não é? E Jesus perguntando para ela: onde estão os que a condenaram? Não, Senhor, ninguém me condenou. Então, eu também não vos condeno, mas vá e não peques mais. E Emmanuel, então, termina esse parágrafo dizendo assim: alguém, todavia, lhe enxergou a face oculta e leu nela, na face daquela mulher em desequilíbrio, inscrita a fogo de aflição, a história das lutas terríveis que a acusada sustentou com a necessidade, sem que ninguém lhe estendesse as mãos amigas nas longas noites de tentação. Aí está o desequilíbrio. Percebeste a diferença do companheiro que se afastou do trabalho de burilamento moral em que persiste até hoje? Ou seja, temos vários companheiros
Pelos anos que eu estou nessa casa, muitos já passaram, não é, Lucas? Muitos já foram embora. Então, Emmanuel fala, não pode haver nenhuma censura. Nós precisamos olhar as pessoas com compaixão, com misericórdia. Então ele diz assim, percebeste a diferença do companheiro que se afastou do trabalho de burilamento moral em que persiste, censurado por muitos irmãos, inadvertidamente, aliado a todos os críticos que o situam entre os tipos mais baixos de covardia. Entretanto, alguém analisou-lhe a face ignorada, 1000 vezes batida pelas pancadas da ingratidão, e verificou que ninguém apareceu nos dias de angústia para lenir-lhe o coração ilhado de desespero. Tiveste notícia do viciado, socorrido pela polícia. Escutaste os conceitos irônicos daqueles que o abandonaram à própria sorte. No entanto, diz Emmanuel, alguém lhe examinou daquele rapaz ou daquela pessoa viciada a face desconhecida de criatura a quem se negou a bênção do trabalho ou do afeto e reconheceu que ninguém o ajudou a libertar-se da revolta e da obsessão. Quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorda que alguém está marcando as causas que as produziram, coisa que nós não somos capazes ainda. Porque nós observamos a ação, mas não observamos o que causou aquela ação. E continua Emmanuel, este alguém é o Senhor, que vê o que não vemos. Onde o mal se destaque, faz o bem que puderes. Onde o ódio se agitou ou se agita, menciona o amor. E aí ele vem com uma imagem maravilhosa. Em toda parte e acima de tudo, pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus, que reserva apenas um sol para garantir a face clara da terra durante as horas de luz em louvor do dia. Mas ele acende milhares de sóis em forma de estrelas para guardar a face obscura do planeta durante as horas de sombra, em auxílio da noite, para que ela jamais se renda ao poder das trevas. Que imagem é essa que Emmanuel está nos dando? É que quando nós estamos com aqueles que nós amamos, é um dia de luz, de alegria. E quando estamos com aqueles que nos magoam, que nos agride, nos ofende, ou que toma um passo errado, uma escolha errada, nós estamos no meio da noite, no meio das trevas. E o que Deus faz à noite? Olhe para, quando não estiver chovendo, olhe para a abóbada infinita, o quanto de sóis clareiam juntamente com a lua, para trazer a luz e espantar as trevas. Então misericórdia é isso. É como diz Jesus, brilhe a vossa luz. Que possamos fazer com que a nossa luz brilhe nas trevas que ainda encobrem o nosso irmão. Não importando que seja aquele que nos ofendeu, aquele que nos agrediu. E aí lembrando que Mateus nos diz lá no Sermão do Monte, no versículo 43 e 47, Jesus diz para nós: fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus, que faz chover sobre os justos
e sobre os injustos. E para terminar a minha singela participação, vamos pedir socorro, mais uma irmã querida, que nos traz nessa doutrina maravilhosa do Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, um poema de Maria Dolores, em que ela denomina ofensores. É o capítulo 14 do livro Maria Dolores, psicografado pelo nosso saudoso e querido Chico Xavier. Diz ela o seguinte: à frente do dia a dia, não ouvides, ou seja, não esqueça a alma boa. Se alguém te fere, perdoa nas lutas que vêm e vão. Resguarda-te em paz no mundo. Ofensa, às vezes na vida, vem da lágrima escondida sob a forma de agressão. Ou seja, o que é uma lágrima escondida? É a face oculta. É a face oculta que cada um de nós traz. É aquilo que ninguém conhece. São os sentimentos que estão no nosso coração. São as emoções num local onde ninguém pode ir, somente o Pai. Então ela continua: nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas, estradas que ninguém vê. Vemos certos ofensores que espalham pedras em bando, trazendo o peito sangrando. Só eles sabem por quê. Esse carrega consigo enfermidade obscura. Ou seja, aquele que me ofende muitas vezes está doente, enfermo da alma, não conhece ainda o bem, por isso ele agride. Outro guarda a desventura de uma afeição infeliz. Outro deseja esquecer a rebeldia tenaz, mas já não sabe o que faz, nem pondera o que diz. Outro surge em doce face, por vezes é quem mais ama, ou seja, dentro do nosso próprio lar. Traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a dor. A pessoa que te agride é sempre quando reponte, ou seja, quando aparece, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Também nós, além do mundo, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas, exames de amor e paz. Alma querida, o ofensor, nas sendas de cada dia, é um teste que Deus te envia para saber como estás. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus caros amigos e irmãos, boa noite a todos. Que Jesus continue a nos amparar. Nessa noite tranquila, em que somos amparados por essa chuva que limpa o ar, que nos traz a vida, a água abundante, a fartura. Eis que a gente começa a estudar, estudos esses que vão se desenvolver ao longo do mês de dezembro nessa casa, o tema do perdão. Nós vamos observar, meus irmãos, que nessa terça e nas duas próximas, uma vez que as outras duas últimas, a casa não abrirá, porque será véspera de Natal e de Ano Novo, e felizmente são as únicas situações nas quais o solar fecha, graças a Deus. Nós estaremos estudando aquele que a gente pode afirmar
e sem medo de errar, como sendo o ponto alto do Evangelho do Cristo. Se Jesus trouxe para nós a lei de amor, exemplificando-a e falando em torno dela, com tanta sabedoria, com tanta propriedade, com tanta beleza, quando Cristo nos ensina, vive e pratica o perdão, Jesus então nos ensina o maior ato de quem ama, que é justamente o perdão nos moldes em que o nosso Mestre Divino nos ensinou. O perdão, meus irmãos, é por isso que a gente falava da chuva há pouco, é como a iniciativa que lava a nossa alma. Vez ou outra, a gente menciona nessa casa uma referência feliz que meu avô gostava de fazer e comentava, que quando a gente volta no passado, aqueles que buscam voltar ao passado, às vezes investigar as vidas anteriores, se assemelha a revirar uma lata de lixo, nós podemos fazer uma comparação seguinte: de quem guarda consigo mágoa, quem guarda consigo ódio, quem guarda consigo lembranças das ofensas recebidas, dos ultrajes, das incompreensões, das ingratidões, das injúrias, guarda consigo lixo dentro do próprio peito. Imagine, os irmãos, o que é a gente guardar e acumular o lixo dentro da nossa casa. Quantos prejuízos, quantos transtornos, quantos problemas a gente vai enfrentar? É uma infestação de barata, moscas, larvas, que são tão nocivos à nossa saúde. Daí a pouco rato, escorpião, além de um cheiro insuportável, de um ambiente insalubre e repulsivo à nossa presença. O coração que guarda mágoa, o coração que guarda ódio, aquele que ainda não aprendeu a esquecer as ofensas que recebe, é como se guardasse alguma parcela ainda de impurezas consigo, e cujo prejudicado será quem? O maior deles, ele mesmo. E cujas palavras, mais cedo ou mais tarde, vão se contaminar com aqueles sentimentos. Porque o que o Cristo nos ensinou também? A boca fala do que está cheio no coração. E às vezes a gente vai sair e externar em nossas palavras essas vibrações infelizes que um dia nós fomos objeto, de que um dia nós acabamos por sofrer. Nesse capítulo, meus irmãos, nós vamos ser apresentados ao perdão conforme o Cristo nos ensinou e conforme a doutrina espírita, de maneira tão sábia, a partir dos espíritos superiores, é capaz de nos esclarecer tanto. E nenhuma outra escola de fé cristã, por mais louváveis e respeitáveis que sejam, com todo o respeito, carinho e veneração que nós temos, mas em nenhuma outra escola de fé o perdão é tão bem compreendido como entre nós. Porque quando a gente estuda, por exemplo, quando Cristo fala que a gente deve perdoar 70 vezes 7, e Emmanuel nos relembra que essa recomendação do Cristo, ele fala lá no livro Consolador, que nós não podemos esquecer que também podemos errar 70 vezes 7, nós não podemos, meus irmãos, nessa hora, fazer uma análise simplista da nossa conduta, analisando os últimos dias, ou a gente recentemente, e sim a gente deveria fazer um exame mais amplo da nossa trajetória. Quantas vezes eu ofendi aqueles que estão ao meu lado? Talvez nessa encarnação, fruto do que a gente tem aprendido, dessas lições que alguns de nós recebemos desde pequeninos, no berço ou nas primeiras idades da vida, talvez a gente já se preveniu e não ofendemos tanto, não magoamos tanto. Ou, a partir do momento em que a gente tomou contato com essas lições, nós passamos a nos policiar um pouco mais, a frear um pouco mais a língua e a nossa conduta. Agora,
e no nosso passado reencarnatório. Quantas ofensas, meus irmãos, nós fomos instrumentos ativos, quantas mágoas provocamos, quantas lágrimas nós derramamos nos corações, dos olhos daqueles que estavam à nossa volta, afetos ou desafetos nossos. Alguns deles não estão mais em nossa companhia, porque superaram, cresceram e estão hoje em planos distantes de nós, sem que o seu coração nos esqueça, porque eles continuam como fiadores da nossa atual encarnação e como almas queridas que continuam torcendo e esperando pelo nosso progresso. Agora, essas 490 vezes, dos 70 vezes 7, seguramente a gente já superou em muito esse número. E fomos muitas e muitas vezes perdoados por aqueles que estavam à nossa volta. A gente não pode, a receber uma ofensa, se achar no direito de ser rigoroso com aquele que nos ofende e no direito de não perdoar. Quando nós conhecemos a nossa própria limitação, nós nos tornamos, meus irmãos, mais aptos a conceder o perdão. A partir da simples análise que é a seguinte: quando magoamos alguém que a gente ama muito, que a gente gosta muito, o que nos alivia? O que nos permite ter uma noite de sono tranquila novamente? O que nos dá, às vezes, espaço para trabalhar, para fazer as nossas atividades cotidianas, para seguir o curso da nossa vida? É a atitude cheia de amor daquele a quem magoamos e que nos estima muito, de vir falar conosco com sinceridade: ô meu amigo, eu te perdoo. Esquece isso, deixa isso para lá. E de fato, aquilo nos alivia, nos lava a alma, tal como essa chuva benéfica que hoje nos abençoa aqui em Belo Horizonte. O perdão é algo mágico, é algo maravilhoso. E é algo que a gente concede ao nosso irmão como sendo aparentemente um benefício que concedemos a ele, mas que no fundo o grande beneficiado somos nós mesmos. Para a gente começar a compreender, meus irmãos, o nosso estudo da noite, vejam que interessante uma passagem envolvendo o nosso saudoso Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, não sei se todos os irmãos sabem, conhecido como médico dos pobres, é um dos grandes patronos da doutrina espírita no nosso país. Dr. Bezerra de Menezes, meus irmãos, no tempo em que a doutrina espírita chegou ao Brasil por meio dos mais intelectualizados, das pessoas mais aculturadas, quando recebemos os originais de Kardec ainda no idioma francês, Bezerra de Menezes deu à doutrina espírita no Brasil a sua verdadeira feição que nunca mais se dissociou dela: a feição da caridade, a feição da assistência fraterna, a feição da fraternidade e do calor humano, de maneira que toda casa espírita que se dedicasse à doutrina sempre deveria zelar para que nessa casa iniciássemos aqui a construção da fraternidade cristã que um dia vai marcar o mundo. Para que nós não fizéssemos das casas espíritas casas nas quais estivessem presentes os mais intelectualizados, as pessoas de maior cultura, porque os que escutavam o Evangelho do Cristo não eram eles. Quem que normalmente acompanhava o Mestre em suas lições e suas pregações? As pessoas mais simples do povo, que muitas vezes não tinham a bagagem cultural do mundo, mas já tinham a alma amadurecida pelo sofrimento e pelas experiências da vida para receber as verdades simples do Evangelho do Cristo. E tal como acontecia naquela época com Jesus, assim deve ser hoje na doutrina espírita. E foi Dr. Bezerra de Menezes, por meio de suas iniciativas de assistência, de caridade, de amparo aos enfermos, de amparo aos necessitados, num tempo onde não se conhecia assistência social, em fins do século XIX, início do século XX, ele atendia com todo amor irmãos e irmãs que o procuravam pela sua assistência médica, pela sua assistência fraterna, sem nada cobrar. Pois bem, o episódio que nós trouxemos envolve
nosso querido Dr. Bezerra. Bezerra de Menezes, já devotado à doutrina espírita, almoçava certa feita em casa de Quintino Bocaiúva, o grande republicano, e o assunto era o espiritismo, pelo qual o distinto jornalista passara a interessar-se. Em meio da conversa, aproxima-se um serviçal e comunica ao dono da casa: Doutor Quintino, o rapaz do acidente está aí, junto com o policial. Quintino, que foi surpreso no gabinete de trabalho com um tiro de raspão, que por pouco não lhe atingiu a cabeça, estava indignado com o funcionário que inadvertidamente, ou seja, de maneira descuidada, havia feito o disparo. Mande-o entrar, ordenou o político. Doutor, roga o moço preso, chorando, perdoe meu erro, sou pai de 2 filhos, compadeça, tenha misericórdia, não tinha qualquer má intenção. Se o senhor me processar, o que será de mim? Se o senhor me desculpar, fico livre. Prometo não mais brincar com armas de fogo, mudarei de bairro, não incomodarei mais o senhor. O notável político, preocupado, cioso da própria tranquilidade, respondeu: de modo algum. Mesmo que o seu ato tenha sido de mera imprudência, não ficará sem punição. Percebendo que Bezerra se sentia mal, vendo assim encolerizado, considerou a guisa de resposta indireta. E aí então, de maneira a querer justificar para o doutor Bezerra, ele virou para ele e falou: olha, Bezerra, eu não perdoo, definitivamente não perdoo. Chamado então a questão, o amigo exclamou desapontado. Aí o doutor Bezerra foi provocado e falou, né? Quer dizer que você não perdoa. Sentindo-se desaprovado, Quintino respondeu irritado: eu não perdoo o erro. E você acha que eu estou fora do meu direito? Quantas vezes a gente possivelmente já escutou isso, né, meus irmãos? Eu estou no meu direito. A pessoa cometeu um absurdo, é leviano, podia ter pego aqui esse tiro, podia ter pegado minha cabeça, pegado meu filho, machucado alguém, tem que ser punido, tem que ser castigado, enfim. Doutor Bezerra cruzou os braços com humildade e respondeu: meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, desde que você não erre. Aquela observação, aquela resposta simples, penetrou Quintino como um raio. O grande político tomou um lenço, enxugou o suor que lhe caía em abundância, voltou à cor natural, que ele estava ali tão exasperado, né, que devia estar com a cabeça quente, e após refletir por alguns momentos, disse ao policial: solte o homem, o caso está liquidado. E para o moço, que mostrava profundo agradecimento: volte ao serviço hoje mesmo e ajude na cozinha. Em seguida, lançou um inteligente olhar para o Bezerra e continuou a conversação no ponto em que haviam parado. Então vejam, meus irmãos, que interessante. O doutor Bezerra falou: você não perdoa. Não, tudo bem, você tem o direito, desde que você não erre. O que a doutrina espírita, meus irmãos, tem feito conosco ao longo dos sucessivos estudos que a gente tem feito? Tem sempre mostrado para a gente a extensão dos nossos erros e das nossas falhas. Portanto, desde que nós erramos, estamos sempre precisando do perdão, da clemência, da compreensão, da indulgência de quem está à nossa volta, especialmente aqueles que mais convivem conosco. Será então que nós temos o direito de não perdoar? É evidente que não. O doutor Bezerra, com essas simples e poucas palavras, trouxe o amigo à normalidade, fazendo com que a harmonia fosse restabelecida e que um grande prejuízo fosse evitado na vida daquele rapaz. Pois bem, meus irmãos,
A doutrina espírita, a partir desse estudo de hoje e nos itens que vão se seguir, vai mostrar para a gente que o perdão verdadeiro tem algumas condições, alguns pontos muito relevantes que a gente deve observar. Entre eles, o esquecimento das ofensas. Nós não podemos dizer que eu perdoo, mas eu nunca mais quero ver aquela pessoa. Eu perdoo, mas desde que ele não trabalhe mais comigo, desde que ele se mude daqui, desde que ele saia da minha vida. Ora, isso não é o perdão e o esquecimento verdadeiro das ofensas. Nesse sentido, ilustrando mais uma vez o nosso estudo, nós vamos ver uma passagem do Chico, da vida do Chico, intitulada Perdoar e Esquecer, que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. E Ramiro Gama vai dizer assim para a gente: alguém já disse que a falta de perdão e de esquecimento de injúrias tem sido a causa de muito fracasso na prova de todos nós. E de fato, a gente rapidamente, quando a gente estuda o tema do perdão, nós concluímos, por exemplo, meus irmãos, que a vida em família, entre outras situações da vida coletiva, é inviável sem a iniciativa do perdão. Não temos como conviver em família, conviver no trabalho, conviver entre vizinhos, na nossa sociedade, se nós não tivermos a grandeza de perdoar. Muitos irmãos perdoam, dizem, mas não esquecem as ofensas recebidas. Não sabem ou não podem esquecer. Por mais que façam por onde a ofensa, a ingratidão, a injustiça, que ferem e magoam, não saem de suas mentes e de seus corações. Conversávamos assim em Pedro Leopoldo com alguns amigos, após havermos participado de uma sessão do Luiz Gonzaga, que era o Centro Espírita do Chico, aqui em Pedro Leopoldo, que fora, como sempre, tão instrutiva. Nela, diante de uma assistência grande, caiu por sorte a lição evangélica, o perdão e o esquecimento das ofensas, que foi comentado por parte dos irmãos que tomaram parte na mesa. No caminho para a casa do caro irmão André, o Chico, que ouviu a nossa conversa, nos contou um caso, um episódio ocorrido com ele, na vida dele. Foi o seguinte: há tempos atrás, há uns 20 anos mais ou menos, recebi uma grande ofensa por parte de alguém, a quem muito havia beneficiado. Calei-me, tendo pedido a Jesus para me ajudar a não guardar mágoa pelo ofensor, a não lhe querer mal e a esquecer a ofensa recebida. O ofensor mudou-se de Pedro Leopoldo e não lhe soube mais notícias, e esqueci completamente o fato ocorrido. Passado muito tempo, observei que um irmão daqui de Pedro Leopoldo não me era estranho, e logo que me via, ele se escondia e fugia de mim. Fiquei preocupado. Teria eu lhe feito algum mal? E esperei. Numa tarde, numa esquina de rua, nos encontramos e fui ao seu encontro. Veja que interessante. Talvez a gente poderia falar, o Chico não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Mas ele preocupou-se com aquilo. Viu que ali poderia ser um adversário a quem ele poderia ter ofendido ou magoado sem sequer se lembrar ou sem ter percebido. O que o Chico fez? Lembrou-se do Evangelho, no qual Cristo nos pede: reconciliar-se o mais depressa possível com o vosso adversário. É o item seguinte que nós vamos estudar semana que vem. Chico então foi em direção a ele. O abracei, lhe dizendo: meu caro, por que você foge de mim? Será que alguma vez eu te fiz algum mal?
O irmão, mostrando nos olhos grande surpresa e emoção, me respondeu: eu é que estou arrependido da ofensa que lhe fiz. Ofensa? Não me lembro. Quando? Onde que foi? Chico perguntou para ele. Há uns 20 anos atrás, ali no bar. Foi então que me lembrei da ofensa, que dentro de mim estava morta, porque Jesus me ajudou a esquecê-la. Nos abraçamos e de novo caminhamos como bons irmãos. A lição do caso nos comoveu e valeu pela mais linda das lições e pelo melhor dos remédios, a nossa doença de não querermos perdoar, ou de não sabermos ou querermos esquecer ofensas recebidas. Então vejam, meus irmãos, a partir desse caso do Chico, o exercício que nos compete fazer. O grande exercício, a grande iniciativa que nós temos que ter de perdoar, de esquecer, de reconciliar, porque é um grande bem que nós fazemos para nós mesmos. Algumas vezes nós observamos que a ofensa ou mágoa acaba se agravando. E às vezes no coração nosso ou daqueles que convivem conosco, nutre-se e desenvolve-se o triste sentimento, o triste quadro do ódio. O que Emmanuel nos diz a respeito? No mesmo livro Consolador que nós estamos estudando hoje, Emmanuel, certa feita, foi questionado na pergunta seguinte, no seguinte aspecto: em se falando de perdão, podemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? E aí, meus irmãos, o conceito que Emmanuel nos traz é muito sábio, em perfeita consonância com o Evangelho do Cristo, nos explicando da seguinte forma: o ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada homem alijará, ou seja, tirará de si com os valores da autoeducação, a fim de que o seu entendimento seja elevado a uma condição superior. Primeira parte da resposta de Emmanuel. O que o benfeitor nos explica? As chamadas aversões instintivas, meus irmãos, são reminiscências que nós trazemos do nosso passado reencarnatório, de que quando nós encontramos com antigos adversários, com antigos desafetos, a quem prejudicamos ou que nos prejudicaram, aquele sentimento novamente vem à tona, vem a reminiscência das situações vividas e vem, portanto, uma grande dificuldade de convivência, ou basta às vezes uma pequena fagulha para aquele vulcão de sentimentos e de animalidade voltar ao nosso coração. Todavia, qual que é a origem, embora exista esse laço no passado, mesmo no nosso passado reencarnatório, como se formou esse sentimento tão infeliz? Na maior parte das vezes, o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Trocando em palavras mais simples, o ódio é o amor que se envenenou. Muitas vezes, meus irmãos, ele surgiu onde havia um princípio de sentimento de amor, ainda muito animalizado, ainda muito cheio de orgulho, do sentimento de posse, de domínio, de caprichos pessoais que, uma vez desatendidos, virou-se em seu oposto envenenado. As grandes expressões afetivas convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio,
como um carvão que enegrece a alma. Ou seja, do calor do amor, transformou-se ali no incêndio de uma paixão, e esse incêndio descontrolado provocou o quê? O chamado carvão, no sentido de que um amor animalizado, um amor ainda que não é um amor sublime, que é o amor do Cristo, que se expressa em renúncia, que se expressa em sacrifício pessoal, que se expressa em querer sempre o bem do outro antes do nosso, um dia transformou-se no sentimento de ódio. Portanto, onde hoje existe ódio, um dia existiu um amor sem evangelho, sem Jesus. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. Portanto, o que o Evangelho vai nos ensinar? Vai nos ensinar a sublimar o amor. Porque o amor sublimado, o dia que for contrariado, ele não vai transformar-se, envenenar-se em ódio. Ele vai perdoar. Ele vai esquecer a ofensa. Ele vai sacrificar-se em benefício do outro. Ele vai saber esperar o tempo do outro, a compreensão do outro. Ele vai saber compreender aquele ente a quem ele ama como um irmão querido, que passa por um instante de ignorância ou de dificuldade, mas que já vai se esclarecer, já vai voltar assim. E vai voltar, meus irmãos, se nós soubermos conduzir essa tempestade passageira no clima do amor, da paciência, da compreensão, da indulgência, no clima da prece, dos pensamentos positivos, aquele amor, aquela amizade que sofreu esse abalo, depois dessa tempestade vai voltar o quê? Ainda mais fortalecido, ainda mais sublime, ainda mais bela, ainda mais cristã. Portanto, vejam que o que vai nos prevenir, o que vai ser a nossa profilaxia contra as expressões do ódio é o Evangelho. E nós percebemos que falar do perdão, meus irmãos, não se destina somente para aqueles que foram ofendidos e que precisam conceder o perdão, ou para aqueles que um dia ofenderam e que precisam procurar os seus adversários para se reconciliar. Falarmos em torno do perdão, muitas vezes vai funcionar como uma verdadeira vacina, como uma verdadeira profilaxia da alma. E para a gente concluir, nós vamos trazer aqui mais um episódio da vida do Chico, que está num livro de casos biográficos do Chico, pouco conhecido, mas que é muito interessante. Tem alguns episódios aqui inéditos. É um livro intitulado Notáveis Casos de Chico Xavier. Tem aqui, inclusive, meus irmãos, um episódio sobre o passado reencarnatório de Eurípides Bassanufo, interessantíssimo. Depois, havendo uma outra oportunidade, a gente vai ter a chance de trazer e compartilhar com os irmãos. Mas para a gente entender como que falar do perdão funciona como uma vacina, como uma profilaxia, como um fortalecimento para a alma, porque a gente nunca sabe a qual momento que nós vamos ser testados, vejamos esse caso, esse episódio aqui da vida do Chico. O título dela, dentro dessa obra, é O Extraordinário Benefício de uma Mensagem do Evangelho. Aos sábados à noite, nós acompanhávamos Chico em suas saudosas peregrinações, levando um lampião para iluminar a escuridão nos locais visitados. Vejam que interessante. O sábado à noite, que às vezes a gente procura uma ou outra festa, um ou outro evento social, o Chico tinha um roteiro de visitas que ele fazia. Nas mais diversas casas, a irmãos nas mais diversas situações e problemas de vida. À porta de cada casa, um dos moradores
outras, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso. Então o Chico chegava na casa de um ou outro e falava com ele: abre aqui, meu amigo, abre aqui, meu irmão, o Evangelho. Pedia àqueles a quem ele visitava. Paramos à entrada de um casebre e o morador abriu o Evangelho. Chico então leu a lição que se referia ao perdão. No sábado seguinte, no mesmo casebre, de novo o Senhor abriu o Evangelho e a lição foi a mesma, exaltava o perdão. No outro sábado, pela terceira vez, caiu novamente o mesmo texto. Ele abriu 1, 2, 3 vezes, caiu em cima da mesma página. Nesse terceiro sábado, o morador, emocionado, assim lhe falou, expressando-se em seu linguajar simples: ô seu Chico, se não fosse a leitura que o senhor fez, eu tinha matado meu genro. Sábado passado, o senhor leu pela segunda vez a lição que fala do perdão. Pouco tempo depois, meu genro me deu um tiro com um revólver, mas não acertou. Eu peguei a espingarda e quando fui atirar, lembrei do que o senhor leu. Baixei a arma e perdoei ele. É surpreendente como atua o plano espiritual em nosso favor. Os espíritos que acompanhavam o Chico, sentindo que algo muito grave iria ocorrer com a família daquele casebre, fizeram aquele senhor abrir a lição sobre o perdão por 2 vezes e puderam evitar a fatalidade familiar. No terceiro sábado caiu a mesma lição, ao acaso, para que o sogro se certificasse de que agira corretamente, não revidando a agressão do genro. Naquele singelo ambiente, com carência material e afetiva presentes, Chico foi instrumento da espiritualidade, evitando que uma tragédia de grandes proporções destruísse aquela família. Essa lição que aprendi na peregrinação com Chico permanece comigo. Quanto bem o meu querido amigo espalhou pelo mundo em sua existência. E aí a gente reflete: isso que o Chico fazia está ao nosso alcance? Abrir uma página do Evangelho de vez em quando? Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da noite, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Euler que nos faça a prece. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não se esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e amor sem fim. Assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a reunião evangélica da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila.